Salve, salve família, tudo bem com vocês? Comigo também não. Ah, que isso, então bora mudar esse cenário aí, que tal aprender um instrumento novo? Hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana pra vocês aqui. Vamos aprender um pouco sobre as notas musicais no violão e na guitarra, uma introdução assim pra quem nunca teve nenhum contato com guitarra ou violão e pra quem já tem, mas tá com dificuldade pra memorizar ou pra entender como é que funciona. Então eu vou trazer de maneira bem fácil aqui, prática, para vocês visualizarem como que as notas estão distribuídas, né, no braço do violão ou da guitarra, porque é a mesma coisa, para quem não sabe. E também algumas formas para a gente memorizar elas, porque eu sei que no primeiro momento pode parecer um pouco difícil, né? Então, bora lá? Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa saber é que nós temos 12 notas musicais. Quantas notas existem, né? São 12, basicamente. A gente tem 7 naturais e 5 sustenidas, né? E o que são notas naturais e sustenidas? Bom, vamos primeiro pensar nas teclas do piano, porque eu acho que fica mais fácil pra gente entender, porque no piano é um pouquinho diferente da guitarra, né? As notas, elas são as teclas, né? As brancas e as pretas, e elas estão dispostas de uma forma bem linear. Diferente um pouco do violão, que a gente tem que pular as cordas, enfim, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Vamos pensar no piano, e aí, como eu já disse, a gente tem as notas naturais, né, e as sustenidas, né, ou bemol, como a gente chama, que a gente chama de acidentes. Então tem as naturais e as acidentais, não sei como é que a gente pode chamar isso, mas basicamente são as brancas e as pretas no piano, tá? As notas brancas são as naturais e as sustenidas são as teclas pretas. A gente precisa entender o conceito de uma oitava. O que é uma oitava? Não sei se você já ouviu falar essa palavra, provavelmente. Uma oitava, a gente tem um conjunto de 12 notas. Todas as 12 notas, elas acontecem dentro de uma oitava, de dó a dó, né? Dó, dó sustenido, ré, enfim. E a gente tem essas oitavas, elas vão se repetindo, só que as notas elas vão ficando mais agudas, né? Se a gente for indo pra frente, vamos dizer assim, pensando no piano, ou mais graves se a gente for indo pra trás. E para identificar as notas no piano, como é que a gente faz? Sempre antes de duas teclas pretas, a gente tem a nota dó, tá? E aí, enfim, a gente vai ter uma oitava, e aí quando a gente tiver duas teclas pretas de novo, a gente vai ter outra nota dó. Se a gente reparar, a gente vai ter um conjunto de teclas pretas da seguinte forma: 2 e 3. Então, antes das duas, a gente tem a nota dó, e aí se a gente for contar, a gente vai ter as 12 notas: dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido e si. Beleza? Então você já sabe identificar as notas no piano agora. Bom, e na guitarra e no violão? Como é que funciona, né? Para quem não sabe, na guitarra e violão a gente tem a mesma lógica, vamos dizer assim, né? São 6 cordas e a gente tem, dependendo do instrumento, a gente tem 20, 22 ou 24 casas, né? Dependendo da guitarra, do modelo. Como que a gente acha as notas no braço, tá? Então, diferente das teclas do piano, no violão a gente tem a escala, o braço, né? E a gente tem casas. O que é uma casa? Uma casa é esse espaço entre dois trastes. E o que é um traste? É esse ferrinho que ele é meio que colado, vamos dizer assim, no braço na madeira ali. E aí tem um espaço, uma distância que a gente chama de casa. E aí quando você pressiona a corda contra a madeira do braço, entre os dois trastes, né, dentro de uma casa, a gente produz uma nota. A gente também produz nota tocando a corda solta, tá? Mas primeiro vamos focar nas casas aqui. E aí um outro conceito que é importante pra gente entender aqui agora, é que a gente chama as notas musicais por letras. Então isso aí a gente tem que decorar, não tem jeito. Então o dó vai ser o C, o ré vai ser o D, o mi vai ser o E, o fá o F, sol o G, o lá o A, si a letra B. Bom, e aí não tem jeito, a gente tem que decorar. E a nota mais fácil pra gente decorar é o Fá, né? Porque é a letra F e enfim, a letra inicial do nome da nota, tá? E aí a gente olhando pro braço da guitarra, né? Pelo menos para as 5 primeiras casas, a gente conta uma casa, lembra que eu falei o espaço, né? Entre os dois trastes. Então a gente tem nas primeiras 5 casas, esse desenho, esse shape mais ou menos, né? A gente sempre conta as cordas de baixo para cima, é o contrário. Então, se você observar no violão que você tem aí, né? Ou na guitarra, você vai ter 6 cordas que vão de uma mais fininha até uma mais grossa, né? Se a gente olhar do nosso ponto de vista, a gente vê primeiro as grossas e depois as mais finas. Mas, conceitualmente, a gente costuma contar ao contrário. Então, a primeira
corda é a mais fina, tá? A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que é a mais grossa, tá bom? E aí as casas, a gente costuma dizer que quando a gente toca a corda solta, a gente considera a casa 0, vamos dizer assim, né? E aí depois a gente pode ir contando intuitivamente casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Então a gente vai, nesse primeiro momento aqui, para não ficar muita informação, vamos só olhar para as 5 primeiras casas, tá? Porque já é bastante nota e as 6 cordas, então já tem bastante coisa. E aí, se a gente for olhar para uma figura que tem todas as notas nessas 5 primeiras casas, fica mais ou menos assim. E eu sei que pode parecer um pouco desesperador, porque são muitas notas, né? E aqui essa figura a gente vê, em vez do nome da nota, a letra. Lembra que eu falei que tem letras, né? Então, eu sei que pode parecer um pouco desesperador nesse primeiro momento, mas fica calmo que tem alguns macetes aqui, algumas dicas pra gente conseguir memorizar, né? Se vocês observarem, eu já marquei de uma cor diferente a nota Sol, que é o G, né? E dá pra ver que nessas 5 primeiras casas elas aparecem aqui 4 vezes, né? É só a gente enxergar que elas aparecem 4 vezes aqui nessas 5 primeiras casas, tá? E aí, para facilitar aqui o nosso entendimento num primeiro momento, vamos associar cada nota com uma cor, tá? E aí eu trouxe aqui as cores do arco-íris e uma cor a mais, porque, né, e aí não ia fechar 7 notas, né? Então vamos associar as cores com as notas naturais, beleza? E aí, pra gente começar, eu acho que fica mais fácil a gente pensar no Sol. O que é o Sol? O Sol, quando nasce o Sol, a gente vê ele é o quê? Ele é amarelo, né? Então vamos gravar ele com uma cor amarela e eu vou sempre estar marcando ele de amarelo. As outras a gente vai aos poucos gravando, mas vamos primeiro prestar atenção no Sol, que é amarelo, tá? E aí se a gente olhar pro braço da guitarra, né, ou do violão, as notas estão dispostas dessa forma, como eu já mostrei anteriormente, mas agora é uma foto de um braço mesmo, né, com as cordas ali, e uma perspectiva de como a gente está tocando, né, meio que um ângulo de cima, quando a gente pega o instrumento. E aí, se você reparar, na terceira casa, a nota Sol apareceu 2 vezes, né? E aí, por que isso? A primeira dica é que a primeira corda, a mais fininha, e a sexta corda, a mais grossa, elas são iguais. Em que sentido? São as mesmas notas, só que são oitavas diferentes. Mas não se preocupa com isso agora. Se preocupa que é a mesma coisa. Então, se você decorar que na primeira casa aqui é um Fá, depois na terceira é um Sol e na quinta é um Lá, aqui embaixo vai ser a mesma coisa, né? A gente já elimina 2 cordas de uma vez só, a gente já otimiza o nosso trabalho aqui de memorização, beleza? A segunda dica que eu tenho para vocês é que se a gente observar na quinta casa, a gente só tem a presença de notas naturais, ou seja, a gente não tem nenhum sustenido nem bemol, tá? Isso é interessante porque se vocês observarem aqui, eu coloquei, né, de novo, as coloridas como as notas naturais, né, e os sustenidos, os acidentes, elas estão em branquinho. Eu vou botar de novo aqui essa imagem. Ó, se vocês observarem de novo aqui, todas as notas coloridas são as notas naturais, onde o Sol é amarelo. Então a gente já começa por aí. Não vamos se preocupar muito com as notas, com os acidentes, tá? Que são as branquinhas. Vamos prestar atenção nas coloridas. Então a gente já viu que na terceira casa o Sol aparece 2 vezes, né? E isso significa que a primeira e a sexta corda são iguais. E na quinta casa a gente viu que só temos a presença de notas naturais, tá? Isso é interessante a gente lembrar que não tem sustenido nem bemol aqui. Uma terceira dica que eu tenho aqui para vocês hoje é que se a gente fizer um movimento parecido com o do cavalo no xadrez, não sei quem joga xadrez ou tem um conhecimento básico aqui, quando a gente anda em L, né, é um movimento do cavalo no tabuleiro do xadrez, mas isso não importa aqui agora. O que a gente precisa saber é que quando a gente anda 2 cordas para baixo e 2 casas para frente no sentido da esquerda para a direita, né, a gente tem a mesma nota, só que uma oitava acima. Então a gente já elimina muitas notas aqui usando essa dica. Então sempre que a gente tiver uma nota e a gente quer achar a oitava acima dela, é só a gente fazer esse caminho de um L, tá? 2 notas para baixo e 2 cordas para baixo e 2 casas para frente, tá bom? E aí,
É claro que não ia ser tão fácil assim, tem uma exceção que a gente vai falar agora, que é o seguinte: por algum motivo, quem inventou esse modelo de afinação aqui do violão e da guitarra, as 3 primeiras cordas, que são as mais finas, elas são afinadas um pouquinho diferente das de cima, né? Elas têm seguem uma lógica diferente, uma casa para trás. Mas não se preocupa com isso, que eu vou mostrar como é que a gente aplica esse macete aqui do L, tá? Então, para as 3 últimas cordas, as mais grossas, né? A gente consegue fazer esse caminho do cavalo aí, esse L, né? Pra gente achar a nota da oitava acima. Isso para qualquer nota, tá? Então, como vocês estão vendo aqui nessa figura da nota Fá, para a nota Fá, a gente desce 2 cordas e anda 2 casas. Seguindo essa mesma lógica, com a nota Sol, que é na terceira casa da sexta corda, se a gente descer 2 cordas e andar 3 casas, a gente tem outro Sol, tá? E aí agora falando das 3 primeiras cordas, que é um pouquinho diferente. A gente segue a mesma lógica do L, só que é um L um pouquinho diferente, né? A gente vai ter, como é que eu vou dizer? Ele vai ter um movimento estendido, tá? A gente continua descendo 2 cordas a partir da nota que a gente está partindo. Só que em vez de andar 2 casas para frente, vamos dizer assim, para a direita, a gente vai andar 3. É só essa a diferença, tá? Então, por exemplo, aqui nessa figura, pela cor vermelha, a gente tem uma nota Mi ali na segunda casa, né, da quarta corda. Então, se a gente descer 2 cordas para baixo e andar 2, 3 casas para a direita, a gente vai parar na quinta casa da segunda corda. E a gente vai ter um Mi de novo. Então, repare que eu vou voltar naquela figura que tem todas as notas. A gente já aprendeu que a primeira e a sexta corda, elas têm as mesmas notas. Ó, vamos observar ali na primeira casa a gente tem 2 laranjinhas, na terceira tem 2 amarelinhas e na quinta a gente tem 2 verdinhas, né? Que no caso aqui é um Fá, um Sol e um Lá. Então elas são espelhadas, vamos dizer assim, elas são as mesmas notas, a primeira e a sexta corda. E quando a gente quer achar a mesma nota, a gente faz um caminho que é um L, né? A gente anda 2 para baixo, 2 cordas para baixo e 2 casas para frente nas 3 últimas cordas, e nas cordas mais finas, as 3 primeiras, a gente anda 2 cordas para baixo e 3 casas para frente, né, para a direita. A gente não anda 2, a gente anda 3. Observando esse padrão aqui, que ajuda a gente a memorizar as cordas, né, principalmente das oitavas. Então, se a gente está aqui nesse Sol da terceira casa, na sexta corda, e a gente quer chegar no próximo Sol, a gente faz o caminho do L. E aí, é interessante a gente observar que na guitarra e no violão a gente tem muito um quadrado, um retângulo, né? A gente sempre desce 2 cordas, sobe 2 cordas ou anda 2 casas para frente ou para trás. Quando vocês forem estudar um pouco mais sobre escalas, né? Ou até mesmo teoria musical, vocês vão observar que a gente usa muito esses padrões aqui de um quadrado, né? Basicamente, visualmente, a gente vê essa figura de um quadrado ou de um retângulo, tá? Mas, basicamente, aqui a gente tá vendo o inicinho disso, que é o L, não é nem chegou a fechar o quadrado, nem o triângulo, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês algumas dicas pra gente identificar um pouquinho mais fácil as notas aqui no braço, né? A gente sabe que são muitas notas, muitas casas, muitas cordas, mas, aos pouquinhos, a gente vai desvendando aqui e com essas dicas fica um pouco mais fácil. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você quiser aprender guitarra mesmo, ou violão, de uma forma bem completa, assim, e muito prática, quase sem nenhuma teoria, né, com dicas como essas, com aprendizados mais intuitivos, né, eu convido vocês a darem uma olhada no meu curso, que chama Guitar Up. Tá aqui o link na descrição. É um curso que tem 12 aulas, né, só para vocês terem uma noção do conteúdo, né? A gente aprende sobre intervalos, né? Que são as distâncias entre as notas musicais. A gente aprende algumas escalas, né? Que são essenciais para a gente poder ter recurso, né? Para a gente poder improvisar, para a gente poder compor, para a gente poder tirar a música, né? Eu acredito muito na autonomia do aluno, da pessoa que está aprendendo. Quanto mais autonomia ela tem, ela mais fica motivada para aprender um instrumento, porque aí você consegue
enfim, por exemplo, ter recursos para tirar suas próprias músicas, as músicas que você mais gosta. Bom, e aí com um conhecimento básico sobre os intervalos, a gente vai aprender sobre progressões de acordes mais comuns, né? Por exemplo, das principais músicas que a gente conhece, as que mais influenciaram o mundo da música. E aí vão ter mais dicas para você identificar as notas, né, no braço da guitarra ou do violão. E isso é muito importante para a gente poder entender os acordes, criar acordes, fazer variações dos acordes, decompor os acordes, né? Isso vai criando um ferramental pra gente poder improvisar, compor e até tirar músicas, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente saber as notas. Por isso que eu fiz esse material introdutório aqui pra gente aprender a começar a identificar as notas no braço, né? Bom, e aí no curso você vai ter acesso a diversos exercícios para você criar sua rotina de exercícios, né? De aquecimento, que é muito importante. E esses exercícios eles são baseados nas principais escalas, né, as que a gente mais utiliza, né, e também esses exercícios são aplicados a músicas famosas, músicas consagradas que influenciaram diversos músicos para a gente poder criar, né, bagagem e linguagem para a gente conseguir consequentemente, tirar músicas, né, improvisar e compor músicas. Você também vai entender timbres de diferentes tipos de guitarras, né, e como aplicar eles na prática. Você vai ficar sabendo sobre os efeitos de guitarra mais utilizados, pedais, né, amplificadores, enfim, equipamentos de um modo geral para você ter um som profissional. Eu vou te mostrar como que é um setup básico para você conseguir criar conteúdo para a internet, para você poder gravar suas músicas em casa e até mesmo ser um músico que grava para outros artistas da sua casa, né, que é o que eu faço também. Você vai ter uma noção inicial também de criar arranjo, né, de mixagem e de produção, mas assim, são conceitos bem iniciais que eu vou pontuar e aí se você quiser seguir isso mais a fundo, eu dou os caminhos para você seguir, tá? Bom, é isso, gente. No link na descrição eu coloquei esse e-book para vocês que tem esse conteúdo inicial e aí também tem lá todo o conteúdo que vai ter no curso, né? As 12 aulas, bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aí, se inscrever no canal, comentar qualquer tipo de feedback ou qualquer dúvida que vocês tenham. Me sigam no Instagram também, eu vou colocar aqui na descrição, tem todas as minhas redes sociais. E é isso, bora pra próxima. Tchau!